No mundo invisível, onde o olho humano não alcança, acontece uma guerra que poucos conhecem. Não é no fundo do mar. Não é no espaço sideral. É dentro de uma simples gota d'água. Ali, dois guerreiros microscópicos lutam, cada um com suas armas bizarras, pela coisa mais valiosa do universo, a sobrevivência. De um lado, um urso em miniatura, imortal para alguns, fofo para outros, e resistente como nada que você já viu. Do outro, uma bolha assassina, sem forma, sem rosto, mas capaz de transformar seu cérebro em um banquete. Prepare-se, porque hoje é dia de Tardígrado versus Ameba. Round 1, fofura. Começa agora. Quem merece um abraço, e quem merece um grito de socorro? Vamos conhecer os competidores. Tardígrado, o urso d'água. 8 patinhas fofas que parecem mini garras. Rosto que lembra um bebê de anime japonês. Anda devagar, vive em musgos, lagos e até em glaciares. Come algas, bactérias e às vezes até outros micro-organismos menores. Mede entre 0,3 e 0,5 milímetros, mas já conquistou cientistas do mundo inteiro. E detalhe, foi o primeiro animal a sobreviver no vácuo do espaço. Até já ganhou pelúcias e chaveiros em sua homenagem. A ameba, o saco de gelatina assassino. Sem forma definida, pode ser uma bolha, um braço esticado ou um amontoado amorfo. Não tem olhos, nem boca, mas consegue engolir presas inteiras. Vive na água, na terra úmida e até dentro de outros seres vivos. Apesar de não ser bonita, ela é uma das formas de vida mais antigas da Terra, existe há mais de 500 milhões de anos. Round encerrado. O tardígrado conquista corações em um nocaute de fofura. Com suas patinhas minúsculas e rosto de bebê, ele deixa a ameba sem reação. Quem diria que, nesse duelo microscópico, o charme poderia ser uma arma poderosa? Mas a vida não é um concurso de beleza, e no próximo round, fofura não vai salvar ninguém. Round 2, superpoderes. No apocalipse, não importa quem é mais bonito, importa quem fica vivo. E aqui, meus amigos, o jogo muda. Tardígrado, o imortal. Sobrevive no vácuo do espaço e volta como se nada tivesse acontecido. Aguenta radiação 1000 vezes maior que um humano. Fica 30 anos congelado, e acorda no mesmo dia mentalmente. Resiste a menos 272 graus Celsius a 150 graus Celsius. Vive sem água por até 10 anos. Faz tudo isso entrando em criptobiose, desliga o metabolismo, perde quase toda a água do corpo, se enrola e fica morto-vivo até as condições melhorarem. Curiosidade extra, já encontraram tardígrados sobrevivendo em musgo seco de museu guardado por décadas. Ameba, o predador invisível. A Naegleria fowleri, conhecida como ameba comedora de cérebro, entra pelo nariz humano ao nadar em águas contaminadas. Sobe pelo nervo olfativo até o cérebro, e começa a devorar tecido cerebral. Sintomas: dor de cabeça, febre, confusão mental, e, em 5 dias, morte. Taxa de mortalidade: 97%. Vive em lagos, rios e até em chuveiros sujos. O tardígrado é um tanque blindado do espaço, praticamente indestrutível. Mas a ameba é uma assassina invisível que transforma o cérebro em banquete. E no ringue do medo, não adianta ter armadura se o adversário ataca onde você nem vê. Neste round, o terror vence, a ameba leva a melhor, mostrando que, às vezes, o medo é a arma mais poderosa. 1-1 no placar, mas agora a luta vai para outro nível. Vamos ver quem pensa melhor. Round 3, inteligência. Nem sempre o mais forte vence. Às vezes, estratégia é tudo. Tardígrado. Sistema nervoso simples. Come, anda, dorme e repete. É como um tanque de guerra, forte, mas sem GPS. Ameba. Não tem cérebro nem neurônios. Mesmo assim, cientistas já viram amebas aprendendo, evitando obstáculos e encontrando rotas melhores. Usa algo parecido com memória química para lembrar caminhos. É como um computador orgânico feito de gelatina.
O tardígrado é a muralha indestrutível da natureza, um sobrevivente nato. A ameba, por outro lado, é pura astúcia líquida, navegando no caos como se fosse o seu lar. É a força bruta contra a inteligência sem cérebro. E nesse duelo de estilos, ninguém conseguiu derrubar o outro. Resultado: empate filosófico. A natureza, às vezes, prefere não escolher um lado. Mas a luta não acaba aqui, porque o último round é o mais cruel: o fim do mundo. Round 4. Apocalipse final. Sol explode. Terra vira deserto. Oceanos evaporam. Radiação domina o planeta. O que será que sobra? O tardígrado. Pode estar preso no gelo da Antártida. Ou protegido no fundo do mar. Em criptobiose, esperando pacientemente milhões de anos. Quando as condições melhoram, ele simplesmente volta à vida. Agora a ameba. Algumas resistem ao calor e à seca. Mas não aguentam radiação cósmica nem o vácuo do espaço. No apocalipse final, desaparecem. Após todos os rounds, um guerreiro se mantém de pé, ou melhor, de patinhas. O tardígrado, o urso d'água imortal, provou que nem o vácuo do espaço, nem temperaturas impossíveis, nem o próprio fim do mundo conseguem derrubá-lo. A ameba é um pesadelo real, um predador silencioso que aterroriza até gigantes como nós. Mas diante do apocalipse, ela cai. Vencedor absoluto, tardígrado, o último sobrevivente da Terra, e talvez, do universo inteiro. Ele não é o mais assustador, nem o mais rápido, mas é o que resiste quando tudo mais se apaga. E no jogo da vida, resistir até o fim é a maior vitória de todas. Então, no duelo microscópico mais insano da natureza, o campeão é o tardígrado, o urso d'água imortal. Mas me diz, você está no hashtag Team Tardígrado, com seu escudo cósmico e paciência de milênios? Ou no hashtag Team Ameba, a gelatina mortal que assombra rios, lagos e até chuveiros? Escreve aqui nos comentários o seu lado nessa batalha e vamos ver qual time vence nos votos. E se você ficou impressionado com esses guerreiros invisíveis, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Porque o próximo duelo pode ser ainda mais estranho. E quem sabe, ainda mais mortal. Lembre-se, no mundo invisível, tamanho não importa. Mas resistência e estratégia podem decidir o destino do planeta. Até a próxima!